A notícia dos últimos dias foi, sem dúvida nenhuma, a história das joias que foram apreendidas na alfândega numa comitiva presidencial vindo da Arábia Saudita. Essa é uma história de 2021, mas que vem à tona agora, uma reportagem do Estadão, e que revelou que essas joias dadas pelo rei da Arábia Saudita para Michele Bolsonaro, segundo o que foi dito, pelo assessor que foi pego com essas joias que valeriam equivalente a 16,5 milhões de reais, tentaram passá-las de maneira ilegal na aduana. Foram chamados para uma triagem e quando foram passar lá viram que tinha essas joias com diamantes, com ouro e que realmente valeria essa grana violenta. E aí essa joia ficou apreendida, apesar da carteirada da comitiva, e depois o governo Bolsonaro tentou resgatar essas joias 4 vezes antes de deixar a presidência. Eu quero mencionar esse caso hoje aqui porque ele é muito emblemático, ele é muito simbólico de como foi o governo Bolsonaro e do que essa turma, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, toda essa turma bolsonarista representa. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui do canal. E quem quiser, quem puder também, se torne membro, isso dá uma força, isso ajuda aqui no trabalho. Então já agradeço você por se tornar membro. Clique aqui, tornar-se membro aqui embaixo. Essa história, como eu falei, ela é emblemática porque ela mostra o desrespeito tremendo que a família Bolsonaro, todos eles, têm pela coisa pública, têm pelas instituições brasileiras, e como isso mostra que gradualmente eles foram perdendo vergonha na cara. Se é que um dia tiveram vergonha na cara, Eu já mencionei várias vezes aqui, e acho que é importante repetir isso, porque o que o Bolsonaro fez na presidência foi pouco a pouco corroendo os valores democráticos, corroendo o poder das instituições, de modo que ele foi alargando o que seria a noção de crime, Ele foi alargando aquilo que seria tolerável, ou como decoro, ou como atos públicos do presidente. Se o Bolsonaro não sofreu impeachment, nenhum outro presidente da história do Brasil, passado ou futuro, provavelmente vai merecer um impeachment, porque ele conseguiu, de maneira sistemática e frequente, afrontar as instituições, sem nenhum pudor. A gente tem que pensar que esse cara, ele foi responsável por um genocídio no Brasil, durante a pandemia. E aqui a gente fala no sentido metafórico, no sentido um pouco ampliado do termo genocídio, que ele foi responsável por centenas de milhares de mortes por causa de suas decisões feitas durante o seu governo, e aqui não sou eu dizendo, esse aqui tem a CPI da Covid que foi e apurou esses fatos e apresentou essas informações e fez um relatório apontando isso, que ele foi responsável por crimes contra a humanidade, mas também tem um grupo de estudos que é encabeçado pela professora Deise Ventura e que realmente mostrou ali com documentos, com ofícios, com decisões do governo Bolsonaro, como ele perpetrou, como ele tinha intenção de perpetrar genocídio. E aí, casos recentes também, como a gente viu ali, da situação calamitosa dos Yanomamis, também revela isso, como foi feito isso. Foi feito um genocídio no sentido mais abrangente, como eu falei, mas também no sentido próprio da palavra, de extermínio de uma etnia, de um grupo étnico, como foi o caso dos Yanomamis. Então, assim, um cara que praticou genocídio e não foi preso, não sofreu impeachment, não foi removido do cargo, ele pode fazer qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse durante a presidência, ele passaria ileso, assim como, a compra da vacina superfaturada, irregularidades tremendas, ou seja, ele fez de tudo que você pode imaginar ali dentro e não sofreu impeachment por quê? Porque o impeachment, além de ser um processo judicial, também é político. Então teria que haver vontade política para avançar isso. O Rodrigo Maia sentou em cima dos pedidos de impeachment do Bolsonaro, depois houve a troca do presidente da Câmara, que também ignorou os pedidos. Então, assim, isso foi rolando, O Augusto Aras na PGR, ou seja, isso foi sendo levado com a barriga até um ponto que leva lá ao 8 de janeiro. O Bolsonaro contesta as eleições, isso mobiliza a base bolsonarista que invade a sede dos três poderes. A gente conhece toda essa história que a gente acompanhou, A gente acompanhou aqui momento a momento, capítulo a capítulo, então não me parece que isso seja esquecido tão facilmente por todos vocês que estavam acompanhando. E aí vem essa história das joias. Então, assim, alguém que, como eu falei, o tempo todo confrontou as instituições e isso aqui é mais um capítulo, é mais uma etapa, é mais um momento no qual o Bolsonaro tenta afrontar as instituições, tentando passar joias multimilionárias que valem muitos milhões de reais, tentou passar isso de maneira ilegal, irregular. E aí o Bolsonaro nega, obviamente, porque é o que ele faz, ele é alguém que tem uma carreira, uma trajetória política com pequenos esquemas de corrupção das rachadinhas, e ele nega, obviamente que ele vai negar, porque ele é o incorruptível, ele é o cara que chama de corrupto porra, e aí, nessa história, entra também a primeira-dama, a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que já tem sido vista, já tem sido preparada como a sucessora do Bolsonaro, talvez na presidência, ou talvez para ocupar um cargo no Senado, não sei, porque pusando a Damares lá, não é tão difícil pôr assim também a Michele Bolsonaro. E aí, essa história respinga nela também. Segundo diz a reportagem, que essas joias seriam um presente do rei da Arábia Saudita para Michele Bolsonaro. Ou seja, não,
para a primeira-dama. Melhor separar as coisas, né? Porque a primeira-dama é um cargo simbólico na política institucional brasileira. A Michelle Bolsonaro é uma mulher que ocupava esse cargo transitoriamente. Então, era um presente para a primeira-dama. E aí, o que eles pensam, né, na verdade, quando você tem essa família Bolsonaro, né, que interpreta a coisa pública como coisa privada deles, como coisa da família deles, né, que é quase um clã de mafiosos que interpretam tudo como se fosse deles, eles vão lá e interpretam essas joias da primeira-dama, ou seja, desse cargo simbólico, eles interpretam como se fossem coisas da Michelle Bolsonaro, ou da família Bolsonaro. Então, essa história vai ou pode respingar também na Michelle, que como resposta a isso, né, quando surgem essas notícias, quando surge essa repercussão sobre essas joias que seriam para ela, ou para a primeira-dama, né, quando surgem essas histórias, ela vai e tira um sarrinho disso, ela é debochada. Ela vai lá e diz que, quer dizer que era meu e eu não sabia, e depois fala assim, saudade daquilo que não vivi. Então, assim, ela vai lá já num tom também que é o tom de deboche habitual dos bolsonaros, dos bolsonaristas, dos olavistas, que é simplesmente ridicularizar quando as coisas respingam na conta deles. Então, Eduardo Bolsonaro faz isso, né? Um deboche completo. O Jair Renan é outro debochado. Isso de uma tática para desviar a atenção e dizer o seguinte, isso aqui é ridículo e não vale nem sequer ser mencionado. Mas vale ser mencionado, e esse caso das joias poderia, pelo menos em tese, né? Porque agora, novo governo, novo ministro da Justiça, Flávio Dino, parece que já vai acionar também para uma investigação nesse sentido, então pode ser sim que essas coisas agora não fiquem mais sob panos quentes, que é o que acontecia com o governo Bolsonaro. Quem tinha coragem? Qual delegado da Polícia Federal teria coragem de investigar o Bolsonaro seriamente, né, e avançar contra o presidente? Quem confrontaria o presidente? Não, ninguém faria. Então, nesse caso agora, mudando a gestão, mudando a administração, as coisas são bem diferentes e pode ser sim que isso chegue na Michelle, chegue no próprio Bolsonaro, que está lá ainda fora do Brasil, né? Amedrontado com a possibilidade de ser preso ou ter os seus direitos políticos cassados. O que seria um tremendo avanço, na verdade, né? Porque isso aí já tiraria, pelo menos em parte, um problema da política brasileira, que é o Bolsonaro. Tornando-o inelegível, isso aí pouparia um retorno dele à política como deputado, como senador, ou uma tentativa de candidatura futura à presidência. E aqui a gente não pode ser ingênuo e desprezar que o Bolsonaro, nessa última eleição, chegou a ter quase 50% dos votos. Então, assim, foi muito apertada a eleição. O Bolsonaro poderia ter ganhado, por pouco que ele não ganha, foi muito apertada a eleição, então, com os erros do governo do PT agora, que vão acontecer, porque são inevitáveis, todo governo erra, com os erros do governo Lula, isso vai alimentar e já está alimentando a base de oposição ao PT, a base de oposição à esquerda, então esses grupos já estão se organizando, já estão tendo grande adesão e grande repercussão nas redes sociais, então a gente não pode, simplesmente fechar os olhos e fingir que acabou o problema e que tudo está apaziguado agora. Próxima eleição para prefeito, a gente já vai ver um retorno da direita em muitos municípios, já vai ver uma consolidação desse novo discurso da direita se reorganizando, e numa eleição presidencial futura eles vão vir com força também, então a gente tem que estar preparado para esse cenário. A minha dúvida, e a dúvida que eu jogo para vocês, é se a gente pode esperar dessa vez, pelo menos, né, dessa vez que isso avance e chegue até os Bolsonaro, né, que essa história aí dessas joias vá levar a alguma coisa, vá levar, sei lá, o Bolsonaro, possivelmente, não sei, a gente não sabe. Talvez esse seja o ponto mais triste de todos, porque isso nos leva a uma descrença em relação às instituições também. Até que ponto que elas são capazes de punir alguém que viola as normas democráticas, viola as regras, viola a lei? Até que ponto a gente pode esperar que um político como Bolsonaro, um ex-presidente, pague por isso? Porque se esse escândalo das joias fosse na conta do PT, a gente sabe que toda a máquina estaria mobilizada para prender Lula, para prender, sei lá, ministros do Lula, quem quer que seja. Mas quando se trata de figuras da direita brasileira, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido? Para onde isso pode levar? Então me diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, o que pode acontecer nessa história das joias, se vai avançar, se não vai avançar, se vão botar panos quentes, se vão poupar o Bolsonaro, se vão poupar a Michelle, quem vai pagar por isso? Será que alguém vai pagar? Me conte aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e quem puder e quiser, se torne um membro do canal para ajudar aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo, tornar-se membro, agradeço você e se cuide por aí. E quem quiser também, tem um link na descrição desse vídeo para participar do meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente se encontra 2 vezes por mês para debater obras de filósofos ou de escritores que abordam filosofia em seus textos. E nesse mês de março estamos lendo Apologia de Sócrates, um texto clássico do Platão, um grande filósofo grego. Então participe, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau!